Primeiramente, pedindo licença ao nosso Pai Celestial para que nos conduza, né, da melhor forma possível. Meu nome é Nelson Leão, eu sou técnico de enfermagem, formado em enfermeiro, né, e estou na frente da gerência do Paulo Coelho desde 28 de agosto de 2019, né. Essa aqui é a nossa frente da nossa unidade, né? Nós temos 26 agentes comunitários. Deixa eu esperar um pouquinho. Vou tomar uma água. É um pouco nervoso, na realidade, acho que é a máscara. Aqui. Não, vai dar tudo certo. Bem, aqui nossa frente da nossa unidade, né, como eu estava falando, hoje nós estamos com componente 26 agentes comunitários, né? Nós tivemos uma exoneração, nós estamos com 4 enfermeiros, 7 técnicos de enfermagem, também tivemos uma exoneração, e eu, equipe de odontologia. Inicia primeiro. Então, gente, retomando, nós temos 4 equipes, né? Nós estamos com 2 equipes com um médico fazendo 40 horas e outra equipe com 2 médicos fazendo 20 horas por semana. E 2 equipes a gente está sem médico. Inclusive, temos uma equipe que ela está já sem médico há mais de 6 meses, né? Isso é um grande problema para a gente, para a população, por conta da demanda lá na unidade, que é bem grande. Nós temos... Cadê uma coisinha antes de passar? Ah, tá, obrigada. Aqui é a ficha técnica da unidade, fica localizada na rua Alcides Celso Macherete. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 7 às 11, das 13 às 19 horas. Isso, 7 às 19, perdão. É porque eu falei que tem um horário de intervalo, mas é o dia todo. 7 às 19. Aqui é o mapa da área de abrangência das 4 equipes. Essa área vermelha aqui é uma área que a gente tem de invasão, que é a área da Homix, que é uma área de grande vulnerabilidade, né? E, inclusive, é uma das áreas que está sem médico. Aqui nós temos a evolução dos cadastros, e a gente percebe um grande salto. De 2018, nós tivemos 7.624, e agora, em 2021, a gente estamos com 45.881 cadastros, né? A carteira de serviços da unidade, a gente está com os serviços em 2021, só foi realizado mesmo cateterismo vesical, que foram 19 cateterismos. No CISREG médico, né, a gente está com... a gente tem muita demanda de encaminhamentos, de solicitações, e o absenteísmo também ainda é grande. E, como foi falado no grupo anterior, a gente também tem um profissional do administrativo que fica responsável por verificar esses encaminhamentos, né? Ela olha diariamente e aí, quando vê que foi negado, ela retorna aos médicos para que haja essa comunicação, né? E seja feita a correção dos encaminhamentos, né? E também entre em contato com os pacientes para que sejam feitos o agendamento das consultas, né?
Entre os solicitantes, nós temos 8, um coordenador e 8 reguladores. As especialidades mais solicitadas, oftalmologia, ortopedia e cardiologia. E os exames, o eletroencefalograma, que é o mais solicitado, o raio-x de imagem simples e a ultrassom abdominal. No CISREG da odontologia, nós temos houve um pequeno aumento só da quantidade de encaminhamentos solicitados de 2020 para 2021. E dentre os solicitantes só temos 2, porque um dos odontólogos mudou de unidade. E dentre as consultas que são mais solicitadas, ainda são a endodontia, odontorradiologia, e a cirurgia, que o tempo médio é de 120 dias, né? E o exame mais solicitado é o raio-x. Bem, vou pedir desculpa aos senhores, isso é comum, não sei o que aconteceu realmente, né? Mas, enfim, vamos para frente, que atrás vem gente. No caso do balanço da ouvidoria, nós tivemos aí uma evolução. Como eu disse, desde a nossa entrada no Paulo Coelho Machado, nós observamos que as ouvidorias tiveram uma baixa, né? E, dentre elas, tivemos vários elogios também, né? Isso quer dizer que a equipe ela entendeu o recado, entendeu da forma de trabalhar, entendeu a forma de atender o paciente. Porque o paciente sempre está certo, e nós que somos errados. E nós somos ali para acertar, né? Então, nós tivemos aí, eu coloco isso aí como positivo, esse balanço da ouvidoria. Pode passar. Fechou, cadê? Então, entre os alunos que já passaram pela unidade, já tivemos alunos da graduação de medicina, mas no momento a gente tem apenas 3 alunos de enfermagem da Universidade Federal. Os alunos, eles são acompanhados pela enfermeira Letícia e eles realizam diversas atividades. E não temos nenhuma pesquisa em andamento na unidade. As reuniões intersetoriais, essas reuniões foram importantes, principalmente por parte do Conselho Gestor. Por que eu digo Conselho Gestor? É um parceiro imediato nosso, é a voz da comunidade que está entre nós, né? Isso, para nós aqui, nós conseguimos médicos, nós conseguimos servidores na área da enfermagem, tanto técnico como enfermeiro, né? Tudo através do Conselho Gestor. Outra coisa muito importante é a nossa segurança hoje. Nós começamos com um segurança que era noite sim, noite não. Hoje nós estamos com três seguranças. E tanto que eles fazem a segurança na parte sábados, feriados, enfim. Nós estamos com 3 seguranças na unidade. Isso foi através de reivindicações de CI, e as reuniões com o Conselho Gestor foram realizadas nesse período aí também de pandemia. Elas não pararam, né? Então, isso para nós aqui é um fortalecimento para a unidade, é uma satisfação particular que eu tenho de dizer. Enfim, infelizmente o senhor Exaltino não está aqui, mas se ele estiver nos ouvindo, é parte dele e a equipe dele, tá ok? Eu vou passar para o Paulo, que é outro agradecimento particular meu da equipe NASCE, que é um braço, sim, uma força fundamental na nossa unidade. Paulo. Oi a todos de novo, sou Paulo, sou psicólogo do NASCE, né? O NASCE do Paulo Coelho é a mesma composição que atende Alves Pereira e o Mário Covas, né? Nós temos uma ginecologista, a Analise, a Daniele, a pediatra, a Gislaine, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, a Manuele, né? Eu, contra psicólogo, a nutricionista Priscila e o fisioterapeuta Rafael. Das ações estratégicas que nós realizamos no primeiro semestre, dentro do Paulo Coelho Machado, nós tivemos 2 projetos terapêuticos, né? Nós tivemos 4 educação permanente lá na ESF. A consulta compartilhada foram 54, a maioria é saúde mental, muitos casos de ansiedade, tentativa de suicídio e depressão, tem que ser de passagem, tá? As reuniões com a ESF foram 35, e das PICs, né, 68 auricoterapias e aromaterapia e floral.
Era para ser mais, mas a gente faz uma ressalva no floral, porque o floral ele não é fornecido pela rede pública. O paciente tem que comprar, né? Ele custa em média de R$20 a R$25 cada floralzinho. Então, a gente passa com muita parcimônia, com muita responsabilidade para aquele paciente, né, que às vezes possa adquirir, né? Tá. Reabilitação pós-Covid foram 7, reuniões para discussão de casos, 33, a maioria de saúde mental com a assistente social Ana, que aposentou, né? Tem uma nova assistente social, a Rose, no Paulo Coelho Machado, mas a Ana sempre foi um grande apoio lá dentro da unidade. Em relação ao atendimento em domicílio, a gente teve um pequeno aumento quanto aos atendimentos em relação ao enfermeiro. Ainda não é o suficiente, a gente sabe, mas por conta da pandemia, essas visitas elas estavam mais restritas a pacientes com demandas mais urgentes, e a demanda na unidade era muito grande, né? O atendimento do nível médio, a gente não foi encontrado registro, mas acontece os atendimentos, porque os técnicos eles realizam visitas, inclusive com os enfermeiros, e também até mesmo para fazer as coletas. Eu acredito acredito não, tenho certeza que não está havendo registro, né, desses atendimentos. O domiciliar também ainda é bem pouco as visitas, por conta dessa falta de médico, que ainda a unidade está sofrendo, e o atendimento pela assistente social também aumentou, e o odontólogo também não encontramos registros de visitas, por conta dessas visitas não estarem sendo realizadas por conta dos dentistas. Das doenças transmissíveis, tuberculose, percentual de cura. Na unidade, a gente estamos com 3 casos de tuberculose, e essa proporção de abandono, eu me equivoquei, aqui não é 90%, é 10%, viu? E só tivemos um caso de abandono de uma senhora bem vulnerável, e ela tem muita resistência da gente sempre estar indo atrás dela, o ACS vai na casa, mas ela não quer comparecer à unidade, não quer fazer o tratamento. Entre a proporção dos contatos examinados, a gente está 100% que a gente faz esse acompanhamento com os contatos. Não tivemos casos de óbitos e, como eu falei, apenas um abandono. Em relação aos casos de hanseníase, não tivemos casos de hanseníase nem em 2020, nem em 2021. Os indicadores de monitoramento. Quanto às famílias cadastradas no Bolsa Família, este ano de 2021, nós estamos com 1.315, fazendo acompanhamento de 85%. Quanto às gestantes de pré-natal, nós tivemos uma queda também agora, né, nesse semestre, porque a gente está com... Primeiro, a gente tem uma certa resistência de algumas gestantes, né? A gente tem um número alto de gestantes adolescentes e elas têm uma certa resistência de comparecer à unidade para fazer o tratamento, para fazer o acompanhamento gestacional. E a gente faz essa busca, mas a gente encontra essa dificuldade. O pré-natal encerrado com menores de 20 anos também diminuiu. A proporção de gestantes com 6 ou mais consultas aumentou um pouco, e a proporção de gestantes com pré-natal iniciado até a 12ª também elevou, e esse percentual de gestantes encaminhadas para maternidade de referência também teve um aumento. Essas gestantes acompanhadas no pré-natal, elas também são acompanhadas pela unidade, porque tem que manter o vínculo, né? E a proporção de gestantes no pré-natal e acompanhamento conjunto está 100%, como foi falado.
O número de casos de óbito materno, em 2021, nós tivemos 4. Todos esses casos, nós tivemos 3 casos relacionados à síndrome respiratória aguda e um caso relacionado à septicemia. Os casos de óbito fetal, esses 2 casos também foi 2 casos de malformação, de cardiomegalia. Foi? Ah, tá. Certo. E de óbito infantil tivemos 2 casos. Esses casos, eles são todos discutidos no Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade e também são discutidos pela equipe, né? A gente senta, reúne e conversa, principalmente com a questão das enfermeiras e os médicos, para ver nas gestantes, né, como é que está sendo esse acompanhamento de perto, tentar buscar essas gestantes faltosas e, principalmente, a solicitação de exames, né? Na avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis, foi discutido as estratégias são acompanhamento de gestantes faltosas, a busca ativa, a ampliação da agenda, né, para puerpério e pré-natal, e os desdobramentos relacionados à assistência, também a busca ativa das gestantes, com as consultas infantis no tempo oportuno, e também melhorar o fluxo de atendimento às gestantes. A consulta farmacêutica e o programa do controle do tabagismo, nós não temos na unidade, né? A farmacêutica é outra situação que nós sempre levamos em debate nas reuniões com o Conselho Gestor. Nós necessitamos de um farmacêutico na unidade, né? Porque, pelo menos, para desafogar as outras unidades vizinhas com relação às receitas controladas, né? Mas nós estamos trabalhando para isso aí, eu espero que o ano que vem nós conseguimos aí uma farmacêutica, conseguimos aí um administrativo em contrato, ele está responsável pela farmácia, né? E está fazendo bom trabalho. Quanto aos indicadores de saúde da criança, as consultas de enfermagem e puericultura, a gente teve só um pequeno aumento também, a quantidade de consultas de enfermagem. As consultas de médico também se manteve praticamente estável, a gente também relaciona ao fato da quantidade de médicos insuficiente na unidade, e acaba que o enfermeiro tem que assumir todas as consultas de rotina da criança, né? O RN, essas consultas do RN, na realização do teste do pezinho, concomitantemente, a gente não encontrou registros. É feito a realização do teste no pezinho, só que o registro não está sendo feito também. Mas a gente já sentou em equipe e já montamos uma estratégia para que essas mães, quando viessem realizar o teste do pezinho com as crianças, já fossem oportunizar-se para que levasse até a enfermeira e já fizesse a consulta, né? Saúde do adolescente, a gente teve apenas também 24,87%, a gente sabe que tem uma procura baixa dos adolescentes, né? E quanto ao planejamento das ações do PSE, a gente já pactuou a escola Lenita, uma escola municipal, e as ações vão ser realizadas no ano posterior. Saúde da mulher. Quanto às questões das consultas de enfermagem às gestantes, como as demais unidades, as consultas, elas se mantêm, elas estão aumentando, a gente tem um acompanhamento bom em relação às outras equipes, né? Com exceção dessa equipe que tem muita vulnerabilidade das gestantes, mas a gente tem equipes com acompanhamentos que são bem feitos, né? Tanto que as gestantes fazem até muito mais do que 6 consultas.
E as consultas odontológicas também ainda está um número pequeno por conta dessa restrição das dos grupos prioritários, dos odontólogos. A consulta do puerpério também precisa melhorar, porque deu uma queda. E a gente vê que depois que a criança nasce, a mãe ela desvincula um pouco da unidade, né? E a gente está tentando melhorar esse vínculo. E a visita domiciliar também na puérpera, não foi encontrado registros, porque normalmente a puérpera ela vem até a nossa unidade, né? Não tem essa demanda de fazer visitas, né, Zélia? As doenças transmissíveis. Nós tivemos 7 casos de sífilis, casos notificados, 100% de tratamento prescrito. E 3 casos de sífilis congênitas de crianças do território. Quanto à realização de exames de testes rápidos, nós tivemos no primeiro semestre de 2021, nós tivemos 1 para 2, e número de testes rápidos para hepatite C, nós não tivemos casos. O número de pessoas com cuidado compartilhado para HIV, a gente tem apenas uma pessoa, e o número de pessoas atendidas ou referenciadas, no primeiro semestre tivemos 2 pessoas. Quanto à saúde do homem, as consultas médicas de enfermagem, a gente teve um aumento considerável, de 85,34%, e as consultas de pré-natal do parceiro, nós tivemos aumento de 22,89%. A gente também sabe que tem, como já foi falado, essa resistência do parceiro, né, de fazer o pré-natal, e essa mesma estratégia que foi falada no grupo anterior, a gente também está adotando na nossa unidade, de quando a gestante vir fazer a consulta, a gente já solicita os exames do parceiro, né, para oportunizar ali a consulta. A saúde do idoso, nós tivemos apenas também 51,89%, e a visita institucional nós não tivemos demanda. Com relação à saúde bucal, né, é outra ressalva que eu tenho aqui, com relação aos odontólogos, né? O doutor Rodrigo, a doutora Amanda e a doutora Maiara, e a SB, né? A Anaílza, a Iris e a Rejane. Trouxemos eles para a nossa frente de trabalho, linha de frente, que nos ajudaram no acolhimento, né? A equipe dos odontólogos nos fortaleceram com relação ao monitoramento, né? Juntamente com a equipe dos ACS, né? Que houve no início uma resistência, mas com o passar do tempo, a consciência, eu acho que bateu em cima deles, e eles se abraçaram à causa, vamos dizer nesses termos, né? Foi muito bom trabalhar com essa equipe, estamos trabalhando, ainda eles estão responsáveis ainda pelo monitoramento. Foi um resultado que hoje eu vejo com grande positividade, né? E eu tinha que ressaltar com relação a isso, a saúde bucal. No caso aí, teve uma baixa demanda pelo fato das urgências e emergências, que devido, lógico, né, devido à pandemia, teve essas restrições. Mas o atendimento, digo para os senhores, com certeza que não pararam, né? Tanto no acolhimento das gestantes, principalmente, que tiveram portas abertas, né? E com relação a acolhimento de todos os pacientes que chegaram com um certo tipo de dor e precisavam do serviço de odontologia. Então, eu tenho que ressaltar isso aí com relação à equipe da odontologia. Quanto à atenção à saúde nutricional, tivemos apenas 14% de consulta de enfermagem. Também a gente relaciona ao fato de poucos registros, né? Essa questão de registros incorretos e a falta de não saber, né? A questão do CIAPS, né? E também os marcadores também, a gente teve pouco registro de marcadores, né? A gente está
tentando ver com a equipe para que haja no momento da consulta de puericultura, já fazer esse preenchimento dos marcadores, né, para que haja a melhora dos indicadores. Nos casos de hipertensão e diabetes, nós tivemos 100% de acompanhados e cadastrados. Quanto à questão de pessoas diabéticas com avaliação dos pés, nós tivemos apenas três pacientes. A gente vê que não é nem perto do número, né, de diabéticos que temos. Então, a gente também está vendo com a equipe estratégias de como melhorar esse atendimento do pé, né? A gente vê também que há uma resistência dos pacientes de virem nas consultas para fazer essa avaliação, então a gente está tentando oportunizar no momento que ele vem para fazer uma renovação de receita, outra queixa qualquer, a gente aproveita para fazer o atendimento e também realizar durante os atendimentos em domicílio. Temos apenas uma pessoa com computação por diabetes no território. As consultas de enfermagem e hipertensão, tivemos apenas 0,99%, e quanto às consultas de enfermagem e diabetes, se mantém estável. A gente atrelaça isso muito à questão dos atendimentos, são muito realizados quanto à escuta, né? E aí a escuta não é computado, né? Como indicador, não é feito o registro, então esse número ele não vale, né? Então a gente vê que a equipe ela precisa melhorar mais quanto a essas consultas e principalmente fazer realmente o atendimento ao invés somente da escuta. A avaliação do pé de diabetes, como eu falei, foi bem pouco, né? Os casos. Os indicadores de Previne Brasil. A gente vai ter o indicador das gestantes com 6 consultas, se na primeira até a 20ª semana, o indicador que a gente vê que ele ainda se encontra melhor, assim, em relação aos outros. E, dentre esses indicadores, a gente vê a questão da cobertura do exame citopatológico, que ainda está bem baixa, precisa melhorar enquanto nas equipes, e também o percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada também, ele se encontra estável, né? E precisa melhorar. Bem, com relação ao número de atendimento da saúde na hora, né? Sempre a gente comenta em reuniões, parece que é um costume, é uma tradição, não sei. Quando nós abrimos a unidade, que nós abrimos a partir das 7 horas, e eu tenho os agendamentos, nós já chegam naquele horário. Tem aquele primeiro tumulto das 7 até as 9 horas, depois há um relaxamento. Quando nós estamos disponíveis do horário do almoço, não há procura. Inicia-se pontualmente às 13 horas. Todas aquelas pessoas que estão agendadas, às vezes, para as 2 horas, 3 horas, estão lá. E a reclamação. Por isso que, muitas das vezes, como a Débora citou, que eles lançam na ouvidoria. E eu acho isso aí é uma questão de cultura, creio, né? É uma falta também, não é falta, digamos, de informação nossa. Que todas as vezes, antes de iniciar esse trabalho, quando eu vejo que tem um grupo bom, eu passo as informações. Não tem necessidade de chegar tão cedo. Vamos respeitar os horários, principalmente nesse momento de pandemia, vão respeitar o distanciamento, mas, enfim, é difícil chegar, digamos assim, o entendimento entre gestão
e usuário, né? Então, por isso, talvez esses números aí, né? O monitoramento de atendimento da demanda espontânea. Aí, ó, tem uma diferença grande, né? Por causa tem o atendimento espontâneo e a demanda agendada. Reunião com os médicos, o que eles foram falaram? Nós estamos virando quase um UPA. Por quê? Estão dando prioridade, às vezes, com atendimento espontâneo e esquecendo os agendamentos, né? Mas vão chegar, se Deus quiser, o ano que vem a gente melhora isso aí. Quanto às estratégias, dentre os indicadores, dentro do esperado, a gente escolheu a proporção do mínimo de consultas, né? Que é um indicador que encontra-se dentro do esperado, e as atividades que vão ser realizadas, estão sendo realizadas, a ampliação da agenda de consultas e também a busca ativa dessas gestantes faltosas. Os recursos utilizados são impressos e através do computador, né? Os resultados esperados é o aumento do número de gestantes, né? Que iniciado pré-natal antes da 20ª semana e o mínimo de 6 consultas. Toda a equipe será responsável, né? Com um prazo contínuo e a gente vai poder avaliar com relatórios digitados no sistema. Dentre os indicadores muito abaixo da média, nós escolhemos a proporção de diabetes com solicitação de hemoglobina glicada. A gente quer retomar esse acompanhamento com os diabéticos, né? Retomar os grupos de hiperdia, fazer a busca ativa dos diabéticos, né? E através de discussões, a gente vai elaborar oficinas com os diabéticos, né? Entregar panfletos, fazer planilhas. Os resultados esperados é o aumento da solicitação de exames, toda a equipe será responsável, prazo contínuo, mecanismos indicadores para avaliar o alcance, será a avaliação também através do número de digitação. Dentre as ações que a gente desenvolveu, né, na unidade, na pandemia, nós realizamos os testes rápidos de antígeno COVID. A gente tem uma demanda bem grande para realizar esses testes, né? Por conta da facilidade do paciente chegar, fazer o teste, o resultado sai em 15 minutos, e aí já pode fazer, já tem um diagnóstico, né? A vacinação também, a gente teve períodos que a gente fez as vacinas do COVID, depois teve épocas que foi suspensa a vacina, as vacinas não foram feitas na unidade, somente as vacinas de rotina, e agora nós retomamos com as vacinas de COVID. O fluxo Fast Track a gente também realizou, ainda realiza, quer dizer, né, a questão da orientação do paciente, né, dele saber para onde ele vai ser dirigido, a organização do fluxo, né, para que não haja a mistura, né, dos pacientes da demanda com os pacientes com sintomas gripais, e o rastreamento de contatos também, que foi feito através do telemonitoramento dos odontólogos, que eram responsáveis por essa função, né, e eles passavam para nós, enfermeiros, esses pacientes que não conseguiam contato, e a gente já informava aos agentes de saúde e eles faziam a busca ativa desses pacientes. Bem, para encerrar aqui, né, pedindo mais uma vez desculpa aí, que é o ocorrido, né, enfim, são seres humanos. Está aqui nosso telefone, né, da unidade, do Face, e, enfim, a rede social aí. Pode mudar. E aqui está antes de encerrar, eu vou fazer uma ressalva aqui, uma correção, né, com relação aos cadastros. Cadastro de dezembro de 2018, nós tivemos 3.330 e agosto de 2021, 11.759. Correto? Mais uma correção também observada, né?
Os casos de óbitos maternos na unidade foram zerados. Houve um equívoco na nossa licitação, ok? Pedindo desculpa mais uma vez aí, tá? E os testes HIV, todos eles são realizados, né? O que tem um suspeito, eles retornam novamente para fazer a contraprova, tá ok? Mais uma vez aí, agradeço aos senhores e às senhoras a paciência aí. Mais uma vez, desculpa o ocorrido. E está aqui uma frase nossa aqui. Por trás de uma boa equipe, é o que aconteceu aqui. Por trás de uma boa equipe de trabalho está um espírito de união, capaz de alcançar os resultados mais incríveis, né? Eu agradeço a Priscila por essa paciência aí. E, enfim, mais uma vez, desculpa.